3, e eu agradeço profundamente nossa amiga do coração, a Beth, e quero dizer para vocês, boa noite, França! Muito obrigado, franceses, por estarem acompanhando o nosso canal aqui no YouTube. Divulguem mais aí para os seus amigos franceses aí, por favor. E obrigado aos inscritos do canal do SEAC, SEAC ajudando a caminhada. Gratidão a todos vocês. Um beijo no coração e fiquem com a presença maravilhosa da nossa amiga Beth, que vai nos ajudar no estudo dessa noite. Gratidão, amiga. É com você. Boa noite, amigos queridos. É uma alegria imensa estar aqui, né, aprendendo um pouquinho mais. As obras de Kardec são cheias de profundos ensinamentos. Então, estaremos dando continuidade, né, ao livro, ao estudo do livro Céu e Inferno, uma das obras basilares da codificação espírita. E como o Rodrigo, né, já falou, é o capítulo 2, itens 1 a 3, cujo título é Causas da Preocupação com a Morte. Então, vamos assim, pegar um apanhadinho rápido, comentar e retomar. Allan Kardec escreve que o homem tem um sentimento inato do seu futuro. Inato significa nasce, né? Com essa certeza da imortalidade da alma. Ele tem uma intuição de que a morte não é o fim de tudo. Mas por que então nós, né, temos tanto apego à matéria? Por que essa tão grande preocupação com a morte? E aí Allan Kardec fala que é por conta dos instintos de conservação. Então, esse vai ser, né, esse apanhadinho, né, da continuidade do livro do Céu e Inferno, só para a gente dar né, um introito. Então, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, estejam aqui conosco, nos amparando, nos inspirando, para que possamos entender cada vez mais esses ensinamentos tão magníficos da terceira revelação. Que assim seja. E olha que interessante que escreve Allan Kardec, né, nessa parte do livro Céu e Inferno, que a humanidade foi evoluindo. E aí, no início, né, lá na nossa primitividade, havia uma vaga intuição sobre o que viria depois da morte. Depois, essa vaga intuição se transformou numa simples esperança. E com o passar do tempo, com o amadurecimento, se transformou numa certeza, né, da imortalidade da alma. Lógico, né, não é todo mundo que tem essa certeza, nós estamos falando da generalidade. No entanto, apesar dessa certeza na imortalidade da alma, há um contrabalanço, que é esse apego da matéria, que é o instinto de conservação. E quanto mais nós compreendemos a vida futura, menor se torna a preocupação com a morte. A certeza na vida futura proporciona um novo curso às nossas ideias, né? Damos uma outra finalidade aos nossos trabalhos. Antes, só nos preocupávamos com a vida presente. E agora passamos a nos preocupar com a imortalidade da nossa alma, né? Com a eternidade. Então, essa certeza na vida futura nos enche de paciência para esperar essa felicidade, né, no futuro, nos enche de coragem para suportar as vicissitudes e as fadigas, né, que ocorrem sempre no nosso dia a dia, né? Então, esse foi, assim, um resuminho do que a gente vai comentar hoje. A preocupação com a morte, o medo da morte, tem muito a ver com a forma como entendemos a morte. Então, aqueles que acham que, né, a morte é o fim de tudo, né, caem no desespero,
Tem aqueles que acham que a morte, depois da morte, o que vai acontecer é uma triagem. Ou a pessoa vai para o céu, ou vai para o inferno, de uma maneira definitiva. E tem outros que entendem a morte como uma passagem desse plano da matéria para o plano espiritual. E lá no plano espiritual, o que ocorre é o início de um novo ciclo de aprendizado. Os filósofos, né, desde todos os tempos, nos trouxeram grandes ensinamentos. Plotino foi um filósofo grego que viveu no século III a.C. E olha o que ele escreveu: se a vida e a alma existem depois da morte, a morte é um bem para a alma, porque esta exerce melhor a sua atividade sem o corpo. E a doutrina espírita também explica isso, que esse corpo aqui é como um escafandro, nos aprisiona. Aqueles que vivem bem, né, nos caminhos retos, assim, né, obedecendo às leis de Deus, após o desencarne, eles se libertam desse peso da matéria. Eles têm mais liberdade de pensamento, de ação. O corpo é um estorvo para a alma, escreve o Plotino, né? Escreveu lá no século III a.C. O Platão também, um filósofo da Grécia Antiga, viveu no século IV a.C. E ele que escreveu toda a vida de Sócrates, os ensinamentos de Sócrates. Platão foi discípulo de Sócrates. Sócrates nada escreveu. E Sócrates, antes da sua execução, falava: o corpo é, assim, essa prisão, esse estorvo para a alma. O espírito dele, e Sócrates fala que o espírito dele, né, estava para ser condenado a beber cicuta, estava prestes a se libertar desse estorvo. Olha que compreensão, né, sobre a vida e a morte. São espíritos muito esclarecidos, que não temem a morte. Schopenhauer foi um filósofo alemão que viveu no século XIX. E ele fez uma analogia. A morte é como o pôr do sol, que representa, ao mesmo tempo, o nascer do sol num outro lugar. Então, por exemplo, agora, né, anoiteceu. Aqui anoiteceu, o sol se pôs, mas do outro lado do nosso planeta, o sol está nascendo, o dia está chegando. Então, a pessoa morre aqui, é o sol que se põe, anoitece, mas nasce no plano espiritual, né? É o dia que vem chegando. Foi Schopenhauer que trouxe, né, essa comparação. A psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, ela escreveu um livro, né, sobre morte, né? Morte, estágio final da evolução. Olha o título do livro. E ela trouxe assim um conceito de que existem 5 fases no luto. Toda perda é considerada luto. Pode ser a perda de um emprego, de um familiar que desencarna, de um relacionamento, ou uma doença terminal, e tudo isso passa por 5 fases. Então, esses lutos passam por 5 fases. Primeira fase é a negação e o isolamento. Não, isso não aconteceu comigo, não acredito. Depois vem a raiva e a irritação, né? Conforme o tempo vai passando. A pessoa se sente frustrada, acha que aconteceu uma injustiça com ela, ela se revolta, se rebela. O tempo passa, né? Ela vai amadurecendo as ideias e passa para a fase seguinte, que é a barganha ou negociação com Deus ou com uma força superior. Se ela, por exemplo, está com uma doença terminal, ela vai barganhar com Deus, tipo assim: olha, me dê a cura que eu vou me tornar uma pessoa melhor, vou fazer uma promessa,
eu vou distribuir meus bens para os pobres, né? São as barganhas, as negociações. Mas aí isso né, nem sempre acontece e ela vai para a fase seguinte, que é a depressão, porque caiu na real de que realmente perdeu, né? Perdeu a saúde, ou perdeu, entre aspas, o ente querido, que foi para a pátria espiritual. E a fase seguinte é a aceitação, em que surge uma paz interior. Essas condições foram observadas na maioria dos pacientes terminais que a doutora Elizabeth acompanhou. Mas o que aconteceu? Uma minoria não seguia todas essas fases citadas, as 5 fases do luto. As pessoas que eram esclarecidas sobre a continuidade da vida após a morte do corpo físico, eliminavam certas fases, né? Passavam por elas de uma maneira mais rápida, mais tranquila, e até aceitavam a morte iminente, né? Assim, prestes a acontecer, por exemplo, uma doença incurável, estágio terminal, ou em si mesmo ou no outro, com mais facilidade. Olha aí, né? O benefício da crença na imortalidade da alma, constatado empiricamente, né, por experiências, observações clínicas pela doutora Elizabeth, psiquiatra. Voltando aqui para o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, aí, né, a gente está falando da primeira parte do capítulo 2, itens 1 a 3, a preocupação com a morte. Então, retomando, Kardec diz que nós temos um pressentimento inato de que a alma é imortal. A gente pressente, né? Que a gente nunca vai deixar de existir. Mas por que nós nos apegamos tanto às coisas terrenas? Porque essa preocupação com a morte. Allan Kardec explica a preocupação com a morte faz parte do instinto de conservação e que esse instinto de conservação é necessário, né, enquanto o homem não estiver esclarecido da vida futura. Então, é um contrapeso ao arrastamento, diz Allan Kardec, é um freio para não deixar prematuramente a vida terrena. Por exemplo, para não tirar a própria vida, para não se arriscar, né, assim, de uma forma irresponsável e acabar até, né, morrendo. E aí também é para não negligenciar esse apego à matéria, para que a gente não negligencie o trabalho que temos que fazer neste mundo, né? Cada um tem uma tarefa, uma missão, né? E a finalidade da nossa tarefa, né, em suma, é o nosso adiantamento espiritual. E aí, né, retomando também, muito interessante que Allan Kardec explicou, que os povos primitivos tinham uma vaga intuição na imortalidade da alma, por isso eles ainda precisavam assim, ficar apegados à matéria. O instinto de conservação era muito forte, porque era só uma vaga intuição na imortalidade da alma, né? O contrapeso tinha que ser bastante poderoso. Mas a compreensão da vida futura, né, vai assim diminuindo a preocupação com a morte. Conforme aumenta a nossa compreensão em relação à vida futura, a nossa preocupação com a morte diminui e a gente consegue uma calma, uma resignação diante, né, dos desencarnes. E Allan Kardec escreve: para eliminar essa preocupação com a morte é preciso certo progresso moral. O progresso intelectual nos leva a entender como são as leis de Deus, como funcionam as leis de Deus, como é o plano espiritual, como funciona o plano espiritual. E o século XIX foi o momento certo para que a espiritualidade nos revelasse a terceira revelação, porque já estávamos
num certo grau de desenvolvimento intelecto-moral, né, propício a mais esse degrauzinho no nosso entendimento. Então, os espíritos trouxeram essas informações, né, de que a vida continua, de como é o plano espiritual, que estão lá nos livros da doutrina espírita. O progresso moral nos leva a nos desapegar dos bens terrenos, escreve Kardec. Só com o amadurecimento é que o homem deixa de apegar-se ao que é externo, ao que é material, e que é fonte de tantas misérias e dores. E aí o homem começa a se, o homem e a mulher, né, começam a se preocupar com o que é espiritual, o que sobrevive a tudo, né? A nossa alma imortal, a gente morre, o corpo fica aqui, mas a alma sobrevive, o espírito sobrevive. E Allan Kardec escreve também que existe muita crendice, muito tabu sobre a morte, por isso que as pessoas passam a temer a morte. Ele escreve que o quadro apresentado pela religião, né, ele fala, temos de convir, não é muito sedutor nem consolador. De um lado, contorções dos danados que espiam as torturas sem fim de seus erros passageiros. É o inferno, né? A danação né? Lá no inferno, né? E que vai para o inferno, de lá não sai. Então, nem arrependimento tem utilidade. Entrou, não sai mais. Isso que nos passava, né? A religião católica, por exemplo. Do outro lado, almas sofredoras e exaustas que vão para o purgatório, esperando a boa vontade dos vivos orarem por eles e irem ao céu. Que essa era a crença até pouco tempo atrás. Muitos ainda acreditam, né? Que chega do lado de lá, ou vai para o céu, vai ficar numa beatitude, né? Sem fazer nada, tocando harpa, cantando para Deus, ou vai para o purgatório esperando que as pessoas rezem por elas, para elas finalmente irem para o céu, ou vai para o inferno e de lá não sai nunca mais. E o Allan Kardec comenta que, né, ele escreveu isso no século XIX. A maioria das pessoas naquela época acreditavam na existência do céu, do inferno, do purgatório. Então, o céu seria essa beatitude contemplativa, né? Uma inutilidade eterna, um tédio sem fim. Já imaginaram? Ficar pela eternidade sem fazer nada? É muito diferente das bem-aventuranças que Jesus prometeu. E Allan Kardec escreve: se analisarmos com mais detalhe as pinturas dos santos dos séculos passados, eles até têm, assim, um ar de tédio. Muito interessante, né, essa observação de Kardec. E céu, inferno, purgatório vão contra a lei do progresso, porque a evolução é contínua. No entanto, com uma ideia mais precisa, né, do mundo espiritual, nós deixaremos de temer a morte assim, de uma forma tão doentia. E ainda no livro Céu e Inferno, Allan Kardec escreve: a partida para esse mundo mais feliz, né, é acompanhada das lamentações dos que ficam, como se tivesse acontecido a maior desgraça para aqueles que partiram. Dizem-lhe adeus eterno, como se eles jamais pudessem ser vistos de novo. Lamentam perderem os prazeres deste mundo, como se não encontrassem prazeres maiores no outro. Então, digamos, uma pessoa viveu de uma forma super caridosa. Aí, né, provavelmente ela vai para um lugar muito bom, um plano espiritual assim, acolhedor, onde vai encontrar os amigos, vai ser feliz. E, no entanto, as pessoas aqui encarnadas ficam se lamentando.
essa partida, como se para ele fosse uma enorme desgraça. No entanto, ele se libertou das dificuldades desse mundo, das provas e expiações, está indo para um lugar melhor. Então, é um contrassenso, comenta o mestre de Lyon. Então, ele fala, dizem-lhe a Deus eterno, como se jamais pudessem ser vistos de novo. Então, a gente, puxa vida, fica pensando, as pessoas que não acreditam na existência né, do espírito, da imortalidade da alma, acreditam que após a morte nunca mais verão seus entes queridos. É uma angústia sem fim, né? Lamentam perderem os prazeres deste mundo como se não encontrassem prazeres maiores no futuro. Então, vamos imaginar que uma pessoa sabe que está, né, no fim, né, da sua existência, está muito velhinho, muito doente, e fica se lamentando, perder tudo que aqui a vida oferece, né, os prazeres do mundo, como se do lado de lá não houvesse prazeres maiores para aqueles que merecerem. E Kardec ainda fala, ficamos lamentando por eles terem partido, achamos que é uma desgraça, né? Damos um adeus eterno, achamos que nunca mais os reencontraremos, lamentamos que eles perderam as coisas boas aqui na Terra, os prazeres deste mundo. Mas, por outro lado, eles encontrarão prazeres maiores, porque estarão libertos do corpo físico, desse corpo cheio de dores, de cansaço, de sofrimento, né? Novamente, aqueles que souberam viver. Tem um filme muito interessante chamado Encontro Marcado. Em inglês, o título é Meet Joy Black, né? O encontro com Joy Black. E o Anjo da Morte, que é interpretado por Brad Pitt, o ator Brad Pitt, vem buscar um empresário muito rico, bem-sucedido, uma pessoa honesta, que cumpria, né, que cumpre os seus deveres, interpretado por Anthony Hopkins. E esse empresário foi avisado pelo Anjo da Morte da proximidade da sua partida. E aí ele teria a oportunidade de resolver as suas pendências na empresa, de estreitar os laços com seus familiares e ficar pronto para partir. Assim que a morte se apresentou, o empresário, né, ele queria, né, ele queria continuar aqui. Ele, né, ele não aceitava essa situação, mas ninguém foge da morte. Mas os dias foram passando e ele, aos pouquinhos, aceitou de boa vontade a visita do anjo da morte. Finalmente, quando o empresário estava prestes a partir, disse ao anjo: é difícil dizer adeus, mas a vida é assim. Isso é uma grande reflexão para nós, né? Como é que está a nossa vida? Com quem nós precisamos nos reconciliar? A quem precisamos perdoar? A quem precisamos pedir perdão? E o empresário disse ao anjo, perguntou, né? Continuou perguntando: devo ter medo da morte? E o anjo lhe respondeu: um homem como você? Não, porque você tem a consciência tranquila, você deu o melhor de si ao longo da sua vida. Cuidou bem dos negócios, cuidou bem da família, nunca prejudicou ninguém. É como diz o ditado, né? Só morre bem quem viveu bem. E o que significa viver bem? É seguir as leis de Deus, é dar um sentido à nossa própria existência, é fazermos a diferença nesse mundo, né? Ou na vida de alguém, e aí nós estaremos dando um sentido à nossa existência, estaremos sendo úteis aqui na Terra, estaremos vivendo bem e com certeza morreremos bem, né? Então é muito interessante, muito profundo, muito reflexivo, né?
esses comentários de Allan Kardec, porque afetam a todos nós que estamos aqui, não sabemos que dia vamos partir, né? Daqui a pouquinho, daqui um mês, daqui um ano, daqui 30 anos, daqui 50 anos, ninguém sabe, né? Graças a Deus, só os espíritos muito, muito evoluídos que são avisados. Chico Xavier sabia no dia que ia desencarnar, Eurípides Barçanufo sabia, mas são espíritos já muito evoluídos, muito desapegados da matéria, né? Estamos longe deles, né? Se nós soubéssemos, com certeza ficaremos desesperados, porque sempre temos esperança, né? E mesmo que estejamos muito doentes, temos esperanças. Um dia a medicina vai conseguir a cura, a medicação apropriada, eu vou me curar, a situação vai melhorar. A esperança, graças a Deus, nos acompanha sempre. E graças a ela, né, que nós vamos seguindo a nossa caminhada, apesar das dificuldades e dos tropeços. Amigos queridos, não sei se tem perguntas, então, enquanto não aparecer nenhuma pergunta, façamos uma vibração a todo o nosso planeta, aos nossos governantes, aos governantes de cada nação. Passamos uma vibração também a todos os povos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por doenças, aqueles que estão partindo para o plano espiritual. Vibremos também pelos que estão na nossa, né, no nosso convívio, nossos amigos, familiares. Vibremos pelos mentores que estão lá na pátria espiritual, pelos mentores do SEAC, por todos os trabalhadores desse abençoado canal de divulgação da doutrina espírita, e vibremos por nós mesmos. E, então, agradecemos a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado, pedimos aos nossos mentores que estejam sempre conosco, nos momentos difíceis, que possamos fortalecer a nossa coragem, a nossa fé, que assim seja. Aqui apareceu uma perguntinha. Sumiu. Pode pôr de novo, Rodrigo? Por que o purgatório é um lugar onde as almas sofrem mais e não saem de lá? Então, pelo que eu li, o lugar onde se sofre e não se sai mais é o inferno, né? Então, as pessoas foram muito, muito, assim, maldosas, que prejudicaram muito as outras pessoas, elas vão para o inferno, não tem remissão. E de lá não sai por toda a eternidade, né? A crença da Igreja Católica, né? Hoje já nem se acredita mais nisso, né? E o céu é esse lugar, é o paraíso. E o purgatório é um lugar intermediário. É um lugar, assim, nem de sofrimento, nem de bem-aventurança. É um lugar onde as almas iam para ficar aguardando, né, a entrada para o céu. De lá elas iriam para o céu. Mas aí dependia das orações de seus amigos, de seus familiares, das missas que se rezava por eles. Então, na Idade Média, a igreja comerciava muito, né, com a fé das pessoas. Mas falaram isso de purgatório para mim. Bom, a gente lê na história, né, na história do catolicismo, que uma forma de a igreja conseguir dinheiro era cobrar pelas missas das almas que partiam. Se fosse para o inferno, não adiantava fazer missa nenhuma, de lá não ia sair. Se fosse para o céu, também não precisava de missa, ela estava feliz do lado de lá. Aí a igreja veio com essa ideia, lá na Idade Média, né? Sabe, as pessoas que não foram nem boas nem más vão para o purgatório. Um lugar nem bom nem ruim. E lá vão ficar esperando que as pessoas rezem por elas, façam missa por elas. Então, era uma forma da igreja lucrar,
assim como a igreja vendia também as indulgências, né? Um lugarzinho no céu. Então, isso tudo a gente pode ver na história, né? Da humanidade, na história da religião católica. Bom, creio que não haja mais perguntas, né? Ah, eu que agradeço essa pergunta, agradeço. Mas, sabe, se a gente pega uns livros de história, lá do ensino médio, fala muito sobre isso, né? É muito bacana, que traz toda a evolução das crenças, né? Da ritualística, porque a igreja era poderosíssima, né? Ela que escolhia até os reis, né? Assim, ela que coroava os imperadores, ela que mandava no mundo durante toda a Idade Média. Então, a igreja inventou isso. Então, amigos queridos, eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço pela pergunta, pelos comentários. Que a paz de Jesus nos envolva todos os dias de nossas vidas. Muito obrigada.